Aleluia. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada dizimista, também de cada ofertante nesta noite. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Você que pode ficar de pé, fique de pé. Vamos ler um texto bíblico e fazer uma meditação na palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 17 ao 24. O texto é um pouco extenso, mas para maior compreensão do texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 17 ao 24, diz assim a palavra de Deus. Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É o que ordeno em todas as igrejas. Observe que Paulo ele é bastante categórico e enfático. É o que ordeno em todas as igrejas. E é alguém chamado, estando circuncidado, não se faça incircunciso. É alguém chamado, estando em incircuncisão, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a obediência dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Glória a Deus. Santo Deus, em nome de Jesus, oramos mais uma vez diante da Tua palavra. E pedimos ao Senhor que venha falar conosco uma vez mais, que venha abençoar as nossas vidas de uma forma especial. Teu nome seja glorificado, Teu nome seja engrandecido para sempre, Pai. Abre a porta da Tua palavra, manifesta-te, ó Deus, de uma forma poderosa nesta noite, alcançando a cada um, manifestando a Tua graça poderosamente e trazendo à luz o entendimento de cada um pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, glória a Deus. Poder sentar, você que ficou de pé, reverenciando a palavra do Eterno, glória a Deus. Nós lemos um texto bíblico em que o apóstolo Paulo ele está respondendo algumas perguntas ou vários questionamentos dos cristãos na igreja de Corinto que deveriam viver da maneira em que eles deveriam viver nas questões do casamento, na vida cotidiana, no seu status social. Então Paulo trata de vários assuntos com relação à vida cotidiana e o status social de cada um. E existe ali uma divergência na igreja de Corinto
com relação à identidade religiosa deles e o status social de cada um deles. E eu quero me ater nesse tema para que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E se você abrir o seu coração e ficar bastante atento, você vai entender o que mais o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Porque Deus já vem falando conosco, amém? Glória a Deus. Paulo diz que cada um deveria viver na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. Preste atenção nisso aqui, porque tem pessoas que confundem esse texto bíblico, tá? Então, por isso que é importante que você dobre a sua atenção para entender. Paulo diz que ele recomenda para todas as igrejas. Essa recomendação do apóstolo, nesse ensino que ele traz nesse texto bíblico, ele diz que ele recomenda para todas as igrejas. Ele não fala apenas para a igreja de Corinto, mas ele enfatiza que todas as igrejas deveriam seguir dessa forma. Que cada um deveria viver na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. Judeu ou grego, romano, gentil, sei lá, não importa. Circuncidado ou não circuncidado, a identidade religiosa não importava, disse o apóstolo Paulo. Então não importa se era judeu, se era grego, se era romano, não importava a identidade religiosa. Cada um que foi chamado sendo grego, ou sendo judeu, ou sendo romano, todos foram comprados por um bom preço por Cristo e deveriam então, a partir de então, serem servos de Cristo, independente de onde veio, se é judeu, se é grego, se é romano. Quem está comigo, diga amém. Paulo diz que todos deveriam manter a fé viva e obedecer a Cristo, a quem os comprou por alto preço. Paulo reconhece que alguns eram escravos quando foram chamados para serem servos de Cristo. E é interessante que quando Paulo diz escravo, que alguns ali eram escravos, e eram escravos mesmo. Nós estamos lendo um texto que tem mais de 2000 anos, não esqueça disso. Então Paulo está tratando literalmente daqueles escravos mesmo, amém? Pessoas que eram escravos, e agora eles se converteram. E Paulo diz assim, mesmo sendo escravo ou livres, Paulo está se referindo àquelas pessoas que não eram escravos. Você está comigo? Diga amém. Então Paulo diz assim, mesmo sendo escravo ou livre, não importa, todos foram comprados por um alto preço. E deverão ser servos de Cristo. É interessante que, paradoxalmente, era isso que eles não estavam entendendo ali. Era essa a questão, porque estava dividida as opiniões ali acerca da identidade religiosa de cada um deles, né? E eles estavam divididos a opinião ali, porque, paradoxalmente, o cristão que foi chamado, que quando foi chamado era livre, tornou-se escravo de Cristo. Servo ou escravo são palavras que vêm da mesma raiz no hebraico. Dobre a sua atenção aqui. Quando Paulo cita servo, escravo, é a mesma palavra no contexto hebraico. A gente está acostumado, né, com o português que muda algumas coisas. Mas se você prestar bem atenção nesta palavra, você vai entender o que Paulo está ensinando ali. Então preste atenção, Paulo diz assim, respondendo às questões e resolvendo aquela problemática com relação à identidade religiosa e o status social daquele povo ali, daquela igreja. Quando Paulo fala da vocação, ele não se refere apenas a uma profissão.
mas a condição em que se encontrava ao se converter. Ao invés de se preocuparem com a condição e status social, se é judeu, se é grego, se é romano, deveriam estar firmes na fé, vivendo como servos ou escravos de Cristo em suas condições atuais. E a circuncisão era irrelevante para o cristianismo. Você está me entendendo? Então, eles queriam impor a circuncisão. Querendo impor a circuncisão aos irmãos. E Paulo diz assim, olha, tudo isso é irrelevante. Se é circuncidado ou não circuncidado. Se é escravo ou se não é escravo. Todas essas coisas são irrelevantes. Porque agora todos nós somos servos ou escravos, que é a mesma palavra no hebraico, de Cristo. Amém? Servos ou escravos de Cristo. Ou seja, aonde está a minha liberdade em Cristo? Aonde está a minha liberdade de fato? A minha liberdade está em Cristo. O que é que eu sou de Cristo? Eu sou escravo de Cristo, servo de Cristo. Amém? Sendo servo, eu tenho um dono. Sendo você um servo, você tem um dono. Você entende isso? Então, se eu tenho um dono, então eu não sou livre, porque alguém me comprou, pagou um alto preço por mim. Então, essa pessoa que pagou um alto preço por mim, ele é o meu dono. Será que você consegue entender isso, pelo amor de Deus? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando para uma geração, no contexto da escravidão, que era algo comum na época, mais de 2000 anos atrás, hoje não é mais. Então, Paulo está falando para uma sociedade que entendia muito bem que essa questão de ser escravo e ser livre, o que é ser servo ou ser escravo. E Paulo diz, todos nós somos escravos de Cristo. E por quê? Porque Cristo tem o direito, porque Ele pagou um alto preço para me resgatar, para te resgatar. Aleluia, amém? Então nós fomos resgatados. Agora, peraí, quando alguém comprava um escravo, aquele escravo passava a ser servidor daquele alguém, sim ou não? Da mesma maneira, aquele escravo passava a ser devedor do seu senhor. Você está me entendendo aqui? Então, se eu sou um servo de Cristo, porque Ele me comprou com alto preço, e é esse o ensino que Paulo está falando, eu sou um devedor de Cristo. E por que eu sou um devedor? Porque Ele me comprou. E eu jamais poderia pagar o preço que Ele pagou para me comprar. Você pode glorificar a Deus por isso. Então nós somos devedores de Cristo, servo de Cristo e devedor, servo e devedor. E a minha dívida com Cristo não é igual à minha dívida que eu tinha antes. A minha dívida que eu tinha antes com o pecado, eu não tinha como pagar. Cristo pagou por mim e me resgatou. Agora a minha dívida é com Ele, diretamente com Ele. Então eu sou devedor de Cristo. Aleluia. Nós somos devedores de Cristo. Agora veja bem, a identidade religiosa qual seria? E essa era a grande questão ali. Ensinar para aquele povo qual seria a identidade religiosa. Paulo diz assim, e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. Paulo está dizendo assim, olha, não importa se é escravo, servo, judeu, grego, romano, não importa. Cada um fique onde Deus lhe chamou. Continue sendo o romano, mas agora comprado por um alto preço, pelo sangue de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a identidade que a pessoa tinha naturalmente, agora ela recebe, ou ele recebe, uma nova identidade, como cidadão eleito, aleluia, para a glória do Deus eterno. A identidade religiosa
de onde vieram quando se converteram, deveria ser desconsiderada. E você sabe que aquela geração, há mais de 2000 anos atrás, eles eram muito rigorosos com relação a isso, principalmente os judeus. Lembra dos samaritanos que não falavam com os judeus? Lembra disso? Capítulo 4 de João, da mulher samaritana que não conversava com os judeus, e de repente Jesus começa a conversar com ela lá no tanque, lembra disso? Então existia ali, né, essa questão da identidade religiosa, algo muito rigoroso. Os judeus tinham a ideia de exclusividade. Os judeus tinham essa ideia, e ainda tem ainda em parte hoje, né? Eles tinham essa ideia de exclusividade, de não se misturar, não querer se misturar. Israel guarda isso ainda, de não querer se misturar, não querer misturar as coisas. Então Paulo diz assim, isso tudo deve ser desconsiderado. Paulo ensina que agora todos tinham uma nova identidade em Cristo, e essa nova identidade deveria preservar e serem servos de Deus, súditos do seu reino. Preste atenção aqui, essa ideia de servo, escravo, súditos, para aquela geração de mais de 2000 anos atrás, era algo muito comum. Era algo muito comum para eles, tudo isso. E Paulo diz, né, trazendo um ensinamento para eles, que todos agora tinham uma nova identidade, não importa se era judeu ou grego, tinha uma nova identidade em Cristo, porque em Cristo você ganha uma nova identidade. Glória a Deus. Em Cristo você ganha uma nova vida. Aleluia. Em Cristo você se torna uma nova criatura. Glória a Deus. Então uma nova criatura, uma nova identidade, uma nova vida. Aleluia. Paulo estava ensinando isso para aqueles irmãos que estavam apegados com a identidade, e a identidade que alguns carregavam estavam os excluindo de participar como súditos de Cristo. Porque o rigor deles com relação a algumas coisas estava excluindo eles de viver as promessas de Deus. Então Paulo trata com eles acerca de um status social diferente daqueles que eles conheciam. O status social deles agora era totalmente diferente. O versículo 21 e 22, Paulo diz assim: foste chamado sendo servo ou sendo escravo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Ou seja, é a mesma coisa. Ambos, tanto um quanto o outro, é servo de Cristo. Glória a Deus. Então, qual era o status agora que eles deveriam assumir? O status de servos de Cristo, ou de escravos. Essa palavra de escravo parece que para nós aqui, né? No nosso português, é tão agressiva, né? Escravo, como assim escravo, pastor? É uma palavra que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, textos de 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Glória a Deus. Então veja bem, Paulo trata com aquela igreja, afirmando que ele ensinava isso a todas as igrejas, afirmando para todas as igrejas que o status agora era de escravos de Cristo, devedor de Cristo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Paulo diz assim, olha, o apóstolo define um status que todos deveriam acatar sem fazer separação, definindo que todos são servos de Cristo e devedores a Cristo, que lhes comprou por um preço muito alto. Glória a Deus. Cristo pagou a sua dívida, amém? Agora você precisa pagar a sua dívida perante o próprio Cristo que te comprou. E como que eu pago essa dívida? Sendo escravo de Cristo. O pagamento é esse. Então eu devo ser escravo de Cristo até morrer, até que a morte
separe. É um casamento, o relacionamento da igreja com Cristo. Você entendeu isso? O relacionamento da igreja com Cristo é até que a morte separe, ou até que Cristo venha, até que o arrebatamento aconteça. Então nós vivemos nessa atmosfera. Eu e você somos devedores de Cristo, escravos de Cristo. Grave isso aí no seu coração. O sacrifício na cruz foi um preço pago, sendo ele inocente. E aquele preço alto foi para resgate meu, resgate seu, para nos resgatar. O novo status é de servos ou escravos e devedores de Cristo. A bandeira dessa união com Cristo precisava ser erguida na igreja de Corinto, que ficava fazendo separação de várias coisas. Eles questionavam e queriam separar o judeu para um lado, o escravo para o outro lado, o servo, o livre para o outro lado. E Paulo diz assim, não, todos aqui, nós aqui diante de Cristo, todos somos servos. Aleluia. Não importa o status, não importa quem é você, né? Não importa se você é uma pessoa bem-sucedida ou não, não importa quem você seja diante da igreja, na igreja, todos nós somos servos, escravos de Cristo, devedores a Cristo, bendito seja o Senhor. A ideia de que todos são servos nos habilita a ser cidadão do reino de Deus através do sacrifício de Cristo. Com isso, a nossa dívida a Cristo fica clara, porque Ele nos comprou. Então, Ele me comprou. Então eu tenho uma dívida com Ele. Eu não tenho uma dívida com nenhum de vocês. Eu tenho uma dívida particular com Cristo que me comprou. E eu quero em nome de Jesus que você guarde isso no seu coração. A dívida que você tem pessoal com Cristo. Somos livres. Mas até onde vai a nossa liberdade? Paulo diz assim, olha, aquilo que eu posso, aquilo que eu quero, eu posso todas as coisas. Eu sei, diante de mim está tudo, e eu posso escolher do jeito que eu quiser. Mas Paulo diz assim, mas nem todas as coisas me são lícitas. Nem todas as coisas me convêm. Por quê? Porque eu tenho uma dívida com Cristo. Porque eu entendo, Paulo diz, eu entendo que o meu Senhor, aquele que é o meu dono, Ele me observa, Ele está comigo, e Ele exige de mim que eu caminhe de uma maneira diferente deste mundo. Então eu tenho uma dívida constante com Ele, e é essa dívida que me mantém de pé diante dEle, aleluia. Essa dívida que me mantém no temor a Ele. Glória a Deus, bendito seja o Deus eterno que vive para sempre. A obediência e o serviço a Cristo é que precisa ser observada. Olha o que Paulo diz no versículo 22 a 24. Paulo diz assim, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto pelo Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. O ensino é que todos precisam estar cientes que a obediência e o serviço a Cristo é mais importante que qualquer outra coisa que eles estavam discutindo e debatendo. Pode dizer assim, olha, a obediência a Cristo e o serviço a Cristo é muito mais importante do que qualquer outro status, né, outra identidade religiosa que vocês estão aí envolvidos e questionando, né? O servo que foi comprado é devedor daquele que lhe comprou. Você entende o que eu estou dizendo? Paulo está dizendo, olha, você que não é escravo e acha que é melhor do que o outro que é escravo, entenda que você também foi comprado. Então você também é escravo. Só que agora de Cristo. Amém? De Cristo. Glória a Deus. E não de homens, mas de
Cristo. Ele enfatiza isso, e não de homens, mas de Cristo. Não seja escravo de homens, mas escravo de Cristo. A obediência como servo lhe garante o amparo do rei que lhe comprou para ser súdito do seu reino. Olha como isso é interessante. Glória a Deus. É muito interessante isso, né? A obediência como servo, como escravo de Cristo, lhe garante o amparo do rei que lhe comprou para ser súdito do seu reino. Quantos se sente amparado pelo Senhor aí? Diga amém. Glória a Deus. Então se sinta amparado pelo Senhor, porque Ele te comprou e você faz parte como súdito do seu reino. Essa linguagem medieval, Paulo está tratando, porque para a sua época era algo comum, amém? Hoje para nós parece coisa de outro mundo, né? Falar dessas coisas, falar de escravo, de servo, mas Paulo está trazendo um ensinamento muito interessante, né? E a palavra, dobre a sua atenção, a palavra servo ou escravo vem da mesma raiz hebraica que o português usa como adoração. Presta atenção. Na tradução do português, na maioria das traduções, quando a palavra serviço, ou servo, ou escravo, ou trabalho, surge no texto, eles traduzem como adoração. E a palavra adoração, para muitos, né, é cantar. Cantar e cantar e cantar. E na Bíblia é trabalho, é serviço. Vem da mesma, a raiz da mesma palavra servo. Eved. Aleph, vet, dalet. Eved. Servo. Avodá. Trabalho, serviço. E aí o português traduz avodá, que é a mesma palavra, só acrescenta um rei, que é uma letra, uma consoante do alfabeto hebraico. Eles traduziram como adoração, sendo que o texto está falando de trabalho, serviço, como servos, como escravos de Cristo, como devedores de Cristo. Mas o significado, sendo ele trabalho, aí nós encontramos um contexto teológico para a gente entender o que Paulo está falando quando você é comprado por Cristo, para, através da sua obediência a Ele, se render como escravo de Cristo, como servo de Cristo, para um serviço no seu reino. Preste atenção aqui. No capítulo 12 de Romanos, no versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos. Olha o que Paulo está fazendo, rogando. Portanto, irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então veja bem, o que Paulo, é o mesmo Paulo aqui. O que Paulo está dizendo? Ele está rogando à igreja que todos devem se oferecer em sacrifício vivo. Paulo está dizendo que você deve oferecer o seu corpo para o trabalho para Cristo. Você me entendeu? Diga amém. É literalmente isso que Paulo está dizendo. Que agora, como eu fui comprado e sou agora súdito do rei, dos reis e senhor dos senhores, eu devo oferecer o meu corpo como sacrifício vivo ao trabalho para Cristo. Queridos, isso está falando de trabalho. Presta atenção aqui. Nesse texto de Romanos 12:1, Paulo afirma que a entrega de si mesmo é o ápice da adoração. Ele expande que a ideia da adoração não está limitada ao louvor, mas ao estilo da vida completo e dedicado ao trabalho, serviço ao Senhor. Ao invés de sacrifício de animais, como na antiga aliança, agora o sacrifício era o próprio crente, a própria pessoa, sendo a entrega de si mesmo o ápice da adoração. Então, a palavra adoração, biblicamente falando, é a entrega do trabalho, é a entrega da obra das mãos.
Então, pelo amor de Deus, a gente está tão acostumado, vamos adorar a Deus. Aí vamos todo mundo cantar, né? E as pessoas acham que adorar a Deus é cantar. E não é. Adorar a Deus é trabalhar para Deus, como servos de Deus. E você precisa se encontrar nessa atmosfera. Nós precisamos nos encontrar nessa atmosfera como servos, como escravos de Cristo. Vamos usar essa linguagem escravo para que ela fique mais tranquila aos nossos ouvidos, né? Porque é bíblico, né? Então, para que possamos ter essa palavra escravos de Cristo como algo mais receptivo, a gente precisa se encontrar dentro desse contexto. Aleluia. Como que eu consigo o ápice da adoração? É através do meu trabalho, através das obras das nossas mãos. Amém? Sendo eu devedor de Cristo. A palavra hebraica para santo, que é kadosh, significa separado ou consagrado para o serviço a Deus. O texto de Romanos 2:1 oferecer o corpo como sacrifício santo, significa viver uma vida separada do mundo e dedicada ao serviço para Deus. Isso significa ser santo. Aí a gente vê as pessoas, os querubins que Isaías viu, que diziam santo, santo, santo ao Senhor. O que aqueles querubins estão fazendo ali? Louvando e adorando? É só isso? A serviço do eterno, que é a essência da verdadeira adoração. Você entendeu? Diga amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Então entenda isso. O importante, segundo o ensino de Paulo, é que cada um viva a partir do seu chamado, sendo uma pessoa liberta pelo Senhor, mesmo sendo escravo ou livre. Um escravo de Cristo, mesmo sendo livre, pois todos foram comprados por um preço que não tínhamos como pagar, e por isso nós somos devedores a Cristo. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor, que vive para sempre. Quando Paulo, ele traz esse ensinamento para a igreja de Corinto, com a preocupação e enfatizando que todas as igrejas deveriam visualizar nessa mesma dimensão, eu quero que você entenda que a igreja, ela foi chamada pelo Senhor, escolhida pelo Senhor, e o principal alvo, Jesus diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso fala de quê? Trabalho. Sim ou não? E é interessante que o Senhor Jesus, ele não se importa em perguntar se a gente pode ir ou não pode ir. Ele nos dá uma ordem, por quê? Porque aquele que manda, ele pode ordenar. E nós que somos servos, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que obedecer, porque nós somos servos, escravos de Cristo. E devedores de Cristo. Devedores a Ele. Entenda uma coisa, quando você entender que a sua dívida, ela é tão alta, tão alta, tão alta, que você é incapaz de pagar, você vai entender e glorificar a Deus e agradecer a Ele, porque Ele pagou com seu próprio sangue. Aleluia. Pagou para nos tornar escravos dEle, servos dEle. Glórias ao nome bendito do Senhor, que vive para sempre. E o Senhor Jesus, Ele estabeleceu a Santa Ceia, e Ele disse assim: olha, fazei isto todas as vezes, em memória de mim. Glória a Deus. Todas as vezes em memória de mim. Qual é a principal memória que nós trazemos numa Santa Ceia? O alto preço que foi pago por nós.
O alto preço, onde ele